Estamos de volta com a LERJ Debate. Nossa conversa hoje é sobre a inclusão das questões de gênero nos planos de educação que estão sendo discutidos nas casas legislativas. Deputado, voltando à nossa conversa, né? Gostaria de pegar o gancho da questão da escola, né? Existe uma alta evasão escolar desses grupos LGBT, né? Que se sentem discriminados nas escolas e acabam desistindo de frequentar o ambiente escolar. A gente sabe também que no Brasil, infelizmente, a média de idade dessas pessoas também é muito baixa, né? Aí já estou falando mais de travestis e transexuais, né? As pessoas têm média de vida de 30 anos. É uma calamidade isso, né? Então, há necessidade de se pensar em políticas educacionais mais inclusivas para que essas pessoas fiquem no ambiente escolar, se sintam acolhidas no ambiente escolar? Sem dúvida. Eu acho que o principal ponto é separar as duas realidades. Uma pessoa que tem uma opção sexual, ou pela transexualidade, ou pela homossexualidade, ela precisa ser respeitada em todos os espaços, sejam públicos ou privados. Não só pela lei, mas como disse o Valdec, a escola precisa orientar, e a família também, a que o indivíduo seja respeitado, mesmo que aquela família, por questões às vezes religiosas ou ideológicas, não concorde com aquele modo de vida. Mas ensinar para uma criança que ele deve respeitar o seu colega pela sua homossexualidade, pela sua transexualidade, é fundamental que a escola faça isso. Esse é o primeiro ponto. Eu quero concordar plenamente com esse papel. E aqui na casa nós faremos todo o incentivo para que isso aconteça. A discussão dentro da escola, para a questão da ideologia de gênero, eu quero voltar na questão da nulidade deste papel, que não defende, na minha opinião, o homossexual nem o transexual. Ele defende a anulação disso, como, por exemplo, em algumas escolas no exterior, onde a ideologia de gênero foi aprovada, não há um banheiro só para todos. Para uma criança de 3, 4, 5 anos, isso pode causar graves traumas. Não é a questão dele ser ou não homossexual. De 3, 4, 5 anos que é trans. Ok, mas ela não vai precisar escolher entre um banheiro e outro. Isso não pode ser uma coisa mais confortante? O que eu quero dizer é que uma pessoa, claro, eu não estou falando aqui, mas vamos pegar uma criança de 4, 5 anos trans, tá certo? Num universo de 1000 alunos. De quantos alunos? Eu acho que o caso deve ser tratado com carinho, sensibilidade, para que aquele indivíduo seja incluído com amor, com carinho, com respeito e com política pública. Essa confusão para uma criança de tenra idade, provocada por um professor, é o problema da ideologia de gênero. Tudo a seu tempo. Óbvio, se uma criança de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos é transexual, ela precisa ser tratada com inclusão, com especial carinho, para que ela possa justamente viver esse momento de sua vida, para que ela possa chegar na hora certa da maturidade sexual, que não é com 6, não é com 4, é com 14, é com 15, possa entender qual foi essa experiência que ela viveu. Eu, sinceramente, não acho que para a escola desenvolver um trabalho de formação humana, formação das pessoas que estão ali, na perspectiva do respeito à diferença, da tolerância com o que é diverso, eu não acho que seja necessário, por exemplo, acabar com a distinção de banheiro feminino e banheiro masculino, né? Até porque tem características biológicas que, por exemplo, permitem que os meninos urinem em mictórios, né? As meninas não podem urinar em mictórios. Então, estou aqui trazendo exemplos claros de objetivos. Então, não é isso que fará com que a escola trabalhe melhor ou pior a questão de gênero. Agora, me preocupa, nesse cenário, não nesse debate, mas no cenário mais geral desse debate, associado a outros temas, como, por exemplo, a perspectiva da chamada escola sem partido, porque, assim, não vou entrar no debate disso aqui agora, mas me preocupa que haja, assim, uma matriz aí, Márcio, de criminalização do magistério. Isso me preocupa muito, né? Parece que o magistério, aos olhos de alguns, começa a ser tratado como um algoz, né? Então, isso me preocupa muito, que a gente ainda formatando as crianças, determinando. Nós ainda estamos construindo no Brasil, né, um cenário que ainda precisa se consolidar, né, de aprimoramento da formação dos professores, de valorização das suas condições de objetivo de trabalho. Então, nesse momento eu percebo crescer em algumas vertentes de pensamento, né,
não é em todo mundo que debate gênero, todo mundo, nada disso, mas alguma vertente de pensamento, uma perspectiva também de culpabilizar o magistrado. Isso me preocupa. E recentemente nós tivemos até decisões judiciais sobre isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, há uma decisão judicial recente do Tribunal de Justiça do Estado sobre uma lei aprovada no município de Volta Redonda, era um plano municipal de educação que baniu a palavra gênero, e a decisão do TJ é que isso não se pode, que isso tem um efeito de censura, né? Não se pode banir temas, não se pode banir determinados assuntos da escola. A questão é saber como que a escola se prepara, né, com seu corpo pedagógico para abordá-los. Agora, o banimento a priori é uma censura ao trabalho da escola, e isso também me preocupa. Agora, o deputado Márcio Pacheco, na outra resposta, falou em opção sexual. Opção ou orientação sexual? O debate, o Valdec disse bem, se confundem muito os termos. A palavra orientação sexual, também historicamente dentro do termo ideologia de gênero, também pode ser levada a ter outras reflexões, como por exemplo... É porque a opção parece que a pessoa optou. Será que ela lá. optou? Mas é uma questão eu estou falando complicada. aqui do lado do professor, universidade, doutor, mestre, é muito difícil debater nesse... Mas vamos pensar o seguinte, se a gente perguntar pela terminologia, o que é orientação sexual, há quem diga... Bom, essa foi uma vertente que o Valdec falou e que ela existe, infelizmente. Alguém vai orientar alguém sobre um determinado tema. Isso é absurdo. Não é isso okay? que estamos falando. Vamos pensar no que pode ser orientação sexual. Mas há quem diga o seguinte, pedofilia pode ser orientação sexual? Não, pedofilia é crime. É crime aqui. Mas pode ser eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo a questão terminológica. Há uma inclinação a um desejo sexual por qualquer coisa pode ser orientação sexual? Não há definição sobre isso. Não há nenhuma definição sobre orientação sexual em nenhum lugar. Não há um conceito sobre o termo. Então, por isso, não há nenhum conceito que trate a terminologia da palavra orientação sexual que, por exemplo, exclua os crimes. Não há. Sim, mas há uma conceituação no campo, digamos assim, psicossocial. Psicossocial. Existe uma conceituação. Mas no Brasil é crime, mas em alguns lugares do mundo não é. Não, pedofilia, a zoofilia. Não, mas eu me referi a uma conceituação no campo psicossocial para a ideia, a noção de orientação sexual, de modo a enfatizar que a sexualidade ela não é vivida pelas pessoas como uma opção objetiva, né? Olha, bom, eu vou ao cinema ou eu vou tomar um chopp, eu vou, passar o fim de semana na praia ou vou subir a montanha. Essas são opções que são feitas... né? Assim, a questão, a vivência da sexualidade pelas pessoas não se dá desta forma, né? Há algo que é mais subjetivo, que tem a ver com sentimento, com desejo, com pulsão, né? Alguma coisa que as pessoas vão sentindo de maneira individual, né? A maneira de cada um viver a sexualidade é uma forma singular, ninguém vive a sexualidade da mesma forma, ainda bem, nós somos seres singulares. Então, essa ideia de orientação sexual, o conceito, pelo menos no campo da psicologia e das ciências sociais, tem a ver com isso, né? Muitas vezes, de forma canhestra, esse conceito é interpretado como isso. O professor na escola, na clausura da sua sala de aula, vai orientar os pequeninos. Isso aqui entre nós, isso nem ajuda a fazer esse bom debate sobre gênero que nós estamos fazendo aqui. Padrões de feminilidade e masculinidade são biológicos ou culturais? Eu acho que são. No entendimento de ser contrário à ideologia de gênero, eles são biológicos. E devem ser identificados e respeitados mesmo. Volto a dizer, um homem que tenha desejo sexual por outro homem, uma mulher que sem falar da questão sexual, né? Padrões, por exemplo... São psicossociais. Por exemplo, os meninos têm que nascer gostando de futebol? Por exemplo, a questão do azul e do rosa. Né? Exatamente. As meninas têm que gostar de rosa? Os meninos têm que gostar de futebol? Não, eu acho que isso é um outro tempo. Eu acho que esse tempo está mudando e tem que ser respeitado. Mas, por exemplo, algumas questões culturais precisam ser analisadas com um pouco mais de conteúdo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um jovem que, por entender a ideologia de gênero e não aceitar, né, um homem, ele não aceitou o seu corpo, mudou, se transformou pela transexualidade em mulher, tá certo? E lutava no UFC. Esse caso é real. Lutava no UFC. Pediu para lutar como mulher no UFC das mulheres. E deu 18 pontos na cabeça de uma mulher. Porque os seus braços, a sua força é de homem.
por mais que a cultura e a enculturação defenda que ela tem o direito de se sentir mulher, e isso eu não estou discutindo, ela tem o direito de trocar o nome, de se sentir mulher, de se vestir como mulher, será que ela está apta a lutar com uma mulher? Porque a cultura diz que está certo? Agora, no Brasil, um jogador, um homem transexual, por ideologia de gênero, está jogando num time feminino. Eu pergunto, não haverá... acha que ele pode ter mais força, mais eu acho não. Eu quero mesmo com todos os hormônios, todo o tratamento? Não tenho dúvida nenhuma. As fibras musculares são outras. Sim. É impossível que aquela mulher, apesar... É impossível. Ela pode se sentir mulher e acho que o direito deve defendê-la. Mas ao passo em que ela, em alguns momentos, se iguala, ela terá vantagens. Eu pergunto, a cultura pode prevalecer sobre o biológico? Na minha opinião, não. Nessa hora. E a preocupação sobre a abordagem do gênero na escola tem a ver também com a preocupação com a homoafetividade. Tem a ver com isso. Né? E eu acho que esta pauta é uma pauta relativamente recente no Brasil. Por que eu digo isso? Porque se a gente parar para pensar, há algum tempo, né, nas propagandas institucionais, não se tinha a preocupação que se tem hoje de colocar sempre um personagem que é negro, não é? Né? Nesse esforço, que eu acho que ainda temos muito a caminhar no Brasil, nesse esforço de trabalhar na perspectiva da igualdade racial. Mas assim, se você olhar as propagandas mais institucionais... Era todo mundo louro. Todo mundo louro, branco, enfim, coisa e tal. É verdade. Né? No Brasil, todo mundo louro. Num país de tradição democrática ainda recente, e ainda, enfim, abalável em vários momentos, como esse que nós vivemos atualmente, do meu ponto de vista, as chamadas minorias sociológicas, não são minorias demográficas, minorias sociológicas, mulheres, gays, negros, enfim, começam a entrar na pauta da sociedade. Né? Então, eu acho que está acontecendo isso com o Brasil. Né? Assim, a discussão aqui nesta casa, né, um deputado já apresentou um projeto que era um projeto da cura gay. Né? Teve um deputado que apresentou um projeto nessa linha. Né? Então, você vê, assim, olha o nível de debate que nós estamos fazendo aqui e olha o debate como já se manifestou na Assembleia algumas legislaturas atrás. Então, assim, eu acho que está começando a entrar na pauta da sociedade a questão da homossexualidade, da homoafetividade, enfim, como há algum tempo começou a entrar na pauta a questão de como que a sociedade se relaciona com o povo negro, com a população negra, enfim. Então, e aí começam a surgir questões que têm a ver, muitas vezes, com preconceito, que têm a ver com religião, que tem a ver com a discussão biológica e sociológica que a gente está fazendo aqui. Então, são temas difíceis, né? Porque não há necessidade, eu acho, de produzir assim, uniformidades em torno desse debate. Eu acho que alguns aspectos têm que ser consensuados pela sociedade. Então, assim, na escola, não é papel do professor na escola dizer como a criança deve se comportar na sua vida sexual. Imagina, mas é papel do professor na escola, a meu ver, sempre que possível, né, ajudar a criança a entender o seu corpo, a entender o caráter biológico da sua singularidade, a entender as questões implicadas. Exatamente, é papel da escola. Então, é isso que a gente precisa consensuar, porque, sobretudo na escola pública, né, que é marcada pela laicidade, né, a escola pública não pode estar marcada por pressupostos de qualquer confissão. Eu sou católico, né? Enfim, mas católico, Marcos é uma referência nesse campo. Eu sou um católico praticante, eu vou à missa, meus filhos fizeram a primeira comunhão, meu filho agora acabou de fazer a crisma, enfim, então, mas eu acho que o ambiente da escola é um ambiente diferente do ambiente religioso. Isso também preocupa, às vezes isso contamina o debate. Deputados, muito obrigada pelo ótimo debate. Eu vou ter que encerrar porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.